Fala guerreiro, mais um vídeo aqui do canal Guerra Fute 13. Nesse vídeo nós vamos trazer aí Brasileirão Série A, B, C e D. O Vasco empatou com o Flamengo, conseguiu segurar o Mengão aí lá em São Januário. Vamos falar também sobre futebol brasileiro feminino, goleada do Corinthians, 8, se eu não estiver enganado, 8-0 em cima do 3B da Amazônia, né? Mas é um time fraco, mas realmente aí foi uma goleada impressionante. Vamos falar sobre La Liga, Liga dos Campeões, tudo resumido aqui nesse vídeo e o retorno aí da Libertadores nessa terça-feira, beleza? Então, sem mais delongas, agradecer os novos inscritos aí do canal. Seja bem-vindo à família Guerreiro. Cada dia aí mais pessoas estão se inscrevendo no nosso canal, não só aqui nessa plataforma, mas em outras plataformas também. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu apoio, beleza? Vamos então aí trazer na tela para você. Vamos começar pelos internacionais. La Liga na tela para você. Raio Valecano e Valência 1-1. Barcelona e Celta de Vigo jogão, 7 gols. Deu pressão aí o Celta de Vigo no Barcelona, mas o Barça conseguiu sair com a vitória na sua casa. Você vê aí, ó, Fernando Torres fez aos 12. Depois aí o Celta de Vigo com seu artilheiro, o Borja, acabou fazendo 3 gols na partida, foi o cara da partida. O Rafinha também se mostrou ser o cara aí do Barcelona, tá aqui a cara dele, né? Rafinha tá voando aí no Barcelona, fez 2 gols, mas o Borja aí com certeza é o cara da partida, 3 gols aí salvando várias vezes ali o Celta de Vigo de uma goleada. Foi impressionante, né? Então tivemos aí esse resultado, você vê que o Barcelona sai na frente, Celta de Vigo abre 3 aí, 3-1, né? E depois começa a reação do Barça aí com Dani Almo e também o Rafinha aí, com o que eu já falei. Impressionante a atuação do Rafinha. Com certeza aí vai ser premiado nessa partida também. Vamos voltar aqui para falar dos demais jogos. Tivemos Mallorca e Leganés 0-0. Las Palmas bateu o Atlético de Madrid, resultado ruim para o time de Madrid. Hoje nós vamos trazer a tabela para depois mostrar como é que ficou a situação do Atlético de Madrid aí. Real Valladolid e Osasuna, na casa do Real Valladolid. Vila Real e Real Sociedad, Sevilha e Alavés, além de Real Madrid e Bilbao. Clássico espanhol, né? Atlético Bilbao e Real Madrid, lá na casa do Real Madrid. Amanhã nós teremos aí Girona e Betis, o único jogo de amanhã, segunda-feira, tá? Vamos então aqui de tabela, só para você ver como é que está a situação do Atlético de Madrid depois dessa derrota. O Atlético poderia ter encostado no Real Madrid com 66, que vai jogar com o Bilbao, né? Que logo está na sequência. Se o Bilbao vencer, né? Nós chegaremos aí, o Bilbao chegará a 60 e encostaria no Atlético de Madrid. Mas se o Real Madrid vencer, ele chega a 69 e distancia aí ainda mais do Atlético de Madrid. Então desperdiçou aí a chance de forma bem bizarra aí o Atlético de Madrid. Vamos agora de Premier League, na tela para você, jogos bem legais aí da Premier. 4-2 foi o jogo entre Brentford contra Brighton. Jogão de bola, 6 gols também aí na partida. Páreo pesado, né? Para as equipes. Tá aí os gols na tela para você e também os números da partida, né? Você vê aí bem equilibrado e o time vencedor teve menos posse de bola, aquele velho esquema estilo Chelsea, estilo Palmeiras, né, de jogar, deixando a bola com o adversário para poder tirar vantagem. West Ham e Southampton 1-1. Southampton faz tempo que não vence, mas conseguiu aí um empatezinho com o West Ham. Vamos falar mais aí sobre Vamos falar mais aí sobre o Everton, que perdeu para o City em casa por 2-0. Everton em casa, perdendo para o City. Crystal Palace e Bournemouth 0-0. Aston Villa, esse sim é um resultado surpreendente. 4-1 em cima do Newcastle, né? Newcastle é uma equipe boa, não sei se entrou com reserva. Não dei uma olhada aí, mas foi uma goleada surpreendente. E você vê aí que o jogo chegou a estar 1-1 para as duas equipes e depois só deu aí Aston Villa, que tá muito bem nessa temporada, né?
Vamos falar dos jogos de hoje. O Ipswich Toy contra o Arsenal. Joga hoje 10 da manhã, daqui a pouco. Manchester United e Wolverhampton também, mesmo horário. Teremos o Fulham e o Chelsea, 10 da manhã. Leicester City e Liverpool, meio-dia e 30. O grande líder do campeonato é o Liverpool, né? Amanhã teremos Tottenham e Nottingham Forest. Então é o jogão de amanhã, o único aí da segunda-feira do inglês, né? Você viu que no espanhol tem um jogo, no inglês tem outro. Vamos agora de Bundesliga. Werder Bremen venceu o Buchon por 1-0. O Mainz contra o Augsburg ficaram nos 2-2. E o RB Leipzig contra o Osterskill, 1-1 foi o resultado. Já o Bayern bateu o Endain na casa do Endain por 4-0. Goleada aí impressionante do Bayern em cima do Endain fora de casa. Jogo de 5 gols foi Freiburg contra o Hoffenheim. Jogão de bola aí. Jogos de reviravolta aí no campeonato alemão. Tá aí na tela para você como é que ficou os gols, né? Então, nos acréscimos aí, o Hoffenheim empatou a partida para o, para o Hoffenheim, né? Eu tô variando aqui, né? E aí, o Freiburg acabou virando aí a partida no finalzinho. Então, 3-2 aí foi o resultado. Vamos agora de União Berlim contra o Stuttgart, né? Stuttgart 4-4 com União Berlim. Jogo também bem pegado, gol toda hora. Esse jogo aí compensa você pagar o ingresso, né? Jogo de 8 gols na partida, com certeza dá um calafrio aí, uma dor de barriga no torcedor das equipes, né? Ver que as equipes aí estão se degladiando nesse cenário espetacular de 8 gols, né? Vamos aí agora dos jogos de hoje. Lembrando que o alemão, o campeonato alemão, sempre faz seus jogos aos domingos, os últimos jogos, né? E dessa vez ficou três, geralmente fica dois, mas hoje ficou três. 10h30 da manhã tem Augsburg contra o Eintracht Frankfurt. Teremos o Borussia Dortmund, né, contra o Mönchengladbach, o confronto dos Borussia, 12h30, né? E mais tarde aí, às 14h30, teremos St. Pauli contra o Leverkusen, né? Então, fechando aí a rodada do campeonato alemão. Vamos agora de campeonato italiano Série A, na tela para você então. Vai ter jogo na segunda-feira, né, do italiano também. Tivemos ontem Lense perdendo em casa para o Como 3-0, goleadinha básica, né? Napoli bateu o Monza por 1-0, fora de casa, o Napoli venceu. Roma em casa venceu o Verona por 1-0. Esses foram os três jogos do sábado. Amanhã tem Empoli e Veneza, Bologna e Inter. Amanhã não, desculpa, hoje, né? Hoje teremos em Bologna e Inter, Mila e Atalanta. Aí sim, amanhã teremos dois jogos, que é Torino e Udinese, Cagliari e Fiorentina. Esses são os jogos de amanhã. Tem mais aqui, né? Tem mais Genoa e Lazio e Parma e Juventus para fechar. 4 jogos na segunda-feira do campeonato italiano, né? Só lembrando que nesse meio de semana nós vamos ter as Copas, né? Taça de Portugal, Copa da Itália, né? São jogos que vão acontecer aí nesse meio de semana e no final de semana nós teremos aí Copa do Rei da Espanha, a grande final, Barcelona e Real Madrid. Vamos ter também Copa da Inglaterra. Alguns jogos são semifinais, né? E vamos falar também para você aí sobre Liga dos Campeões no dia 30, daqui 10 dias teremos aí Liga dos Campeões. Vamos aqui de Campeonato Português então, trazendo aí na tela para você. Jogos de ontem. Gil Vicente bateu o Nacional fora de casa por 3-0. AVS Sá de Casa Pia ficaram no 1-1. O Arouca bateu no Estrela Amadora 1-0. E o Braga bateu o Estoril por 2-0. A goleada ficou por conta do Benfica em cima do Vitória de Guimarães, na casa do Vitória de Guimarães. Então fechou aí o Campeonato Português. Essas foram as últimas partidas. Amanhã não tem. Como eu mencionei, né? Um país de maioria católica e a galera vai tirar o feriadão aí
de domingo de Páscoa para relaxar, né? Vamos aqui então de tabela, né? O Benfica com essa vitória chega a 72, mesmo número do Sporting, e o Braga tem 63. A disputa está bem acirrada aqui entre os dois, né? Benfica e Sport. Será se o Sporting vai pipocar nessa reta final, né? Vai perder o título, né? O Porto um pouco mais distante, 10 pontos de diferença aí para o Sport, né? Já na zona de rebaixamento tá aí, Estrela Amadora, né? Tá bem acima da zona de rebaixamento, mas está bem próxima aqui às partidas, né? A oscilação tá bem grande, né? Esses três aqui compõem a zona de rebaixamento, esse amarelinho aqui é o que vai para a repescagem. Vamos então de campeonato francês. Tivemos aí PSG em campo, vamos ver como é que saiu aí. PSG está lutando para ser campeão de forma invicta. Ele já é campeão, né? Já é campeão do campeonato francês, com 6 rodadas de antecedência. Agora a luta é para ser invicto, né? Tivemos aí na sexta-feira Rennes e Nantes, já falamos, mas ontem tivemos PSG e Le Havre 2-1. PSG passou dificuldade aí para manter sua invencibilidade, né? Tivemos aí os dois gols e depois a reação do Le Havre no segundo tempo, com muita pressão em cima do PSG. Vamos ver como é que vai ficar aí até o final do campeonato. O Olympique meteu 5-1 no Montpellier por 5-1 a partida de 6 gols, né? Goleada aí a todo momento, teve até gol contra aqui, né, do Montpellier. Resultado ruim para a equipe do Montpellier. E Mônaco e RC Strasbourg ficaram no 0-0. Hoje nós teremos aí LOSC e Alchared, Stade Brestoy e Lens, além de Nice e Rangers. São os jogos de hoje. Aí para fechar a rodada de hoje, à tarde, né, nós teremos aí meio-dia e 15, Rennes e Toulon e Saint-Étienne e Lyon às 15h45. Aí fecha o campeonato, fecha aí a 30ª rodada, né, do campeonato francês. Teremos esse jogo atrasado aqui pela 29ª, mas isso é jogo do PSG, né? Para manter a invencibilidade, nós falaremos no próximo vídeo. Ontem tivemos o Hiver contra o Almere, 2-1 para o Hiver, venceu o Almere. Hoje só tem um jogo aí pela Eredivisie, o campeonato holandês, que é o Trash e Ajax. Já começou, né, esse jogo aí, não aparece na tela, mas já está rodando aí no campeonato holandês. Vamos aqui de campeonato turco na tela para você. A Superliga Turca, né? Tá aí na tela. Tivemos ontem o Passa. Ontem, quando nós estávamos gravando o vídeo, esse jogo estava acontecendo. Se eu não me engano, estava 2-0, né? Já para o Passa. Ele venceu aí essa partida por 3-1 contra o Sivasspor. O Adana Demirspor, mais uma derrota, né? Tem menos pontos negativos na tabela. O Transaspor bateu o Adana Demirspor. O Gaziantep empatou com o Beşiktaş em 1-1. Hoje nós vamos ter aí 3 jogos, né? Pelo Campeonato Turco. Vamos dizer aqui, 3 jogos. O Istambul pega o Gaziantep FK. Daqui a pouquinho, né? Meio 7h30. O Rizapor enfrenta o Eyüpspor, 10 da manhã. Fenerbahçe pega o Kayserispor. E na segunda-feira, amanhã, o Alişanpor enfrenta o Samsunspor. E aí fecha essa rodada do Campeonato Turco. Vamos de Campeonato Saudita. Tá pegando fogo, reta final aí. Tropeço de Al-Ittihad, Al Nassr, né? Só o Al Hilal que venceu aí, botando ainda mais fogo no parquinho, né? Vamos aqui então. O Al Rabab perdeu para o Al Red por 4-0. O Al Red que está ali perando ali a zona de baixo, mas conseguiu vencer fora de casa aí por 4-0 o Al Rabab. O Al Tal perdeu para o Al Wehda por 2-0 também. E amanhã já temos campeonato saudita, né? Teremos Al Hilal e Al Shabab. Confronto aqui por briga de posição de tabela, né? O Al Shabab está bem na cola do Al Hilal e do Al Nassr.
Se o Al-Shabaab vencer, ele cola no Al-Nassr, né? Fica com o mesmo número de pontos. E teremos aí Al-Ittihad contra o Al-Tifaq. São jogos de amanhã. Jogo valendo posições na parte de cima na tabela. MLS, na MLS é aquela velha história, né? Muitos jogos mesmo. São duas conferências e todos eles aconteceram nesse sábado, né? Para deixar o domingo de feriado os jogadores descansar. O Alt bateu o LA Galaxy por 1-0. Columbus Crews perdeu para o Inter Miami 1-0. Tivemos aí o Charlotte batendo o San Diego por 3-0. South Saudi 3-0 no Nashville. O New England bateu o New York City por 2-0. O Philadelphia bateu o Atlanta United 3-0. Jogos bem legais, né? Com placares bem elásticos. Tivemos aí o New York Red Bull, perdeu para o DC United 2-1. Montreal empatou com City, Orlando City, né, em 0-0. Chicago Fire perdeu em casa para o Cincinnati 3-2. Tivemos aí o Houston Dynamo, empatou com o Colorado Rapids por 2-2. Já ia falar 0-0, mas foi 2-2. 0-0 foi Minnesota United contra a FC Dallas e St. Louis contra o Whitecaps. O Whitecaps continua líder apesar do empate, né? Fechando aqui, então, a MLS, o Campeonato Americano, tivemos o Real Salt Lake perdendo para o Toronto 1-0. O Portland Timbers empatou com o LAFC em 3-3 e o São José fez um jogo bem legal aí com o Sporting KC e o resultado foi 3-5 para o Sporting KC, que venceu fora de casa aí o São José. Você gostou dessa rodada da MLS? Bem pegado, né? Várias goleadas, vários placares bem legais aí. Fechando o nosso internacional, vamos aqui de campeonato argentino. Tá aí na tela para você, então, os jogos desse sábado, né? Tivemos aí Lanús e Banfield 1-1, Huracan e Defensa e Justiça 1-1. Boca Juniors bateu o Estudiantes 2-0 e hoje nós teremos aí mais quatro jogos, pelo menos esse que está aparecendo aí na tela, né? Deportivo Riestra e São Lourenço, 15h30 da tarde. Às 4h30 da tarde tem São Martin contra Godoy Cruz. O Sarmiento pega o Platense às 6. E às 8h30 da noite, Rosário Central e Instituto, para fechar os jogos de hoje. Amanhã tem dois jogos, Tigre e Belgrano, além de Argentino Júnior e Barraca Central, às 21h15. Então, esse é o campeonato argentino que terá aí depois a sua fase de mata-mata. Nessa primeira fase é só fase de grupos, pontos corridos, né? Vamos então de Brasileirão. Três jogos embalaram a noite de Brasileirão. Um deles foi Vasco e Flamengo no clássico, né? E o Vasco conseguiu segurar o Mengão aí. 0-0, resultado positivo para quem está logo atrás, que é o Palmeiras, né? Palmeiras joga com Fortaleza. Fortaleza não está bem, né? Mas vai jogar em casa. Então, Fortaleza costuma dar trabalho para o Palmeiras. Quem sabe aí o Verdão também não é segurado pelo Leão, no Leão Cearense, né? Vamos aí. Corinthians voltou a vencer, bateu o Sport Recife lá na Neoquímica Arena e os dois gols foi dele, ó, a cara dele aí, ó. Memphis Depay, uma das maiores contratações do Corinthians, né, nessa temporada e na temporada passada também. Ajudou o Corinthians a voltar a ser campeão paulista. O cara tem estilo, o cara joga bola, né? O homem é bom. Tá aí, né? Memphis Depay fez os dois gols, vitória do Sport. Vasco e Flamengo 0-0, os números da partida, embora o placar seja 0-0, mas foi muito bom aí, né? A pressão do Flamengo em cima do Vasco. O Vasco conseguiu se segurar, chutou só uma vez a gol, né? Das 6 oportunidades que teve. O Flamengo chutou bem mais, mas o goleirão ali conseguiu segurar a pressão do Mengão. Tivemos ontem também Grenal, Inter e Grêmio Internacional, né? Ficaram no 1-1, jogo lá na Arena do Grêmio. Resultado ruim para o Grêmio, que segue na zona de rebaixamento.
O único gol do Grêmio ainda foi contra, né? O Grêmio não conseguiu marcar na partida, né? Segue sem marcar o Grêmio. Então tá aí, Juventude hoje joga com o Mirassol 11 da manhã. À tarde, às 4 da tarde, tem duas partidas, que é São Paulo e Santos. O Sansão, né? O clássico Sansão, conhecido. Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo, o Fluminense pega o Vitória e o Palmeiras vai ter a difícil tarefa de enfrentar o Fortaleza no Castelão. Castelão é pressão, né? Vamos ver como é que o Verdão vai se comportar aí. Teremos Bragantino e Cruzeiro. Cruzeiro também está vindo de uma partida boa, né, na última rodada. Vamos ver aí como é que vai enfrentar o time de Bragança. E o único jogo de amanhã é Bahia e Ceará, para fechar então essa quinta rodada do Brasileirão. Calma, tá só começando, né? Depois que fechar essa rodada, a gente traz a tabela aí para você, tá? Vamos aqui de Série B, tivemos só um jogo ontem, Operário e Paysandu 0-0. Hoje vamos ter Vila Nova e Botafogo de Ribeirão, Chapecoense e Atlético, Atlético Paranaense e CRB e América Mineiro contra o Goiás, são os jogos de hoje. Amanhã vai ter muito jogo amanhã e terça-feira, né? Vai ter Amazonas Futebol Clube e Avaí, Novo Horizontino e Criciúma, além de Remo e Curitiba. Terça-feira tem Atlético Goianiense e Cuiabá, Volta Redonda e Ferroviário. Fecha então aí a Série B, né? A quarta rodada. Na Série C, tivemos Náutico e Botafogo 0-0, Ponte Preta e Retrô. Ponte Preta venceu 1-0. Ipiranga também bateu Itabaiana 3-2, jogo de 5 gols. E o Anápolis perdeu em casa aí para o Ituano. Só está começando aí a Série C, né? Apenas duas rodadas. O que que vai acontecer hoje, né? Hoje tem Confiança e Caxias, Floresta e Londrina, Brusque e Guarani, Maringá e São Bernardo. Esses são os jogos de hoje, quatro jogos. Amanhã, segunda-feira, tem Tombense e Figueirense, ABC e CSA, o jogo das letrinhas, né? Série D tem muitos jogos, né? Vamos falar sobre eles. Aconteceu aí ontem, né? Com goleada, né? Tivemos aí Lagarto 2 União 1, derrota para o time do Tocantins. Cianorte bateu o Operário do Mato Grosso por 1-0. Porto Vitória contra o Nova Iguaçu ficou no 1-1. Tivemos Santa Cruz batendo o Souza 1-0, Joinville batendo o Guarani 1-0. E o Tocantinópolis, mais um time do Tocantins que não conseguiu se sair bem, empatou com o Maracanã em 2-2, mas é melhor que a derrota, né? O Goiânia também perdeu para o Luverdense 1-0, dentro da sua casa. Boa Vista empatou com a Portuguesa em 2-2, Maricá bateu o Rio Branco 2-0 e o São Luís perdeu para o Azures por 2-1. O Amaranhão empatou com o Altos em 1-1 e o Manauara empatou com o Independência em 1-1. 0-0 foi o resultado de Horizonte Futebol Clube contra o América do Rio Grande do Norte. O Uberlândia empatou com Cascavel 1-1. Iguatu bateu o Sampaio Corrêa por 1-0. Marcílio Dias empatou com o São José em 0-0. Capital perdeu em casa para a Presidência 1-0. O Água Santa também perdeu para o Pouso Alegre 3-2. O Maitá bateu o Tuna, desculpa, né? O Tuna que bateu o Maitá dentro da sua casa por 3-0. E o Brasil de Pelotas venceu em casa o Barra por 1-0. Para fechar a rodada, hoje teremos vários jogos. Teremos o Goiatuba Futebol Clube, né? Goiatuba contra a Inter de Limeira, Goianésia contra a Ceilândia, o 13 enfrenta o Santa Cruz, o Central enfrenta o Ferroviário, Penadense enfrenta o Barcelona da Bahia, Jequié pega o Sergipe e o Trem pega o Manaus. Tem mais jogos aí do Campeonato Brasileiro Série D. Tem Juazeirense e Asa, teremos ainda Parnaíba contra Imperatriz e o Águia de Marabá pega o Gás, o Mixto pega o Porto Velho. São os jogos de hoje, muitos jogos pelo Campeonato Brasileirão Série B, Série D. No feminino, vamos falar de ontem, né? Tivemos aí Corinthians em campo.
o maior campeão do futebol feminino. Tivemos Bragantino bateu o Flamengo 2-0. O Flamengo tá bem não, né? Perdeu para o Palmeiras, agora perdeu para o Bragantino. O Grêmio, tanto no masculino como no feminino, também não tá bem. Perdeu para o São Paulo 2-1. E o Corinthians bateu aí o 3B da Amazônia por 8-0. 8-0 é muito gol, né? O Corinthians estava treinando ali, né? Aí hoje a gente tem Sport Recife e Fluminense, Real Brasília e Juventude, América Mineiro e Cruzeiro, Palmeiras e Esporte Clube Bahia e o Ferroviário pega o Internacional. Esses são os jogos do futebol feminino. Você gosta, acompanha, curte, né, futebol feminino? Coloca aí nos comentários, beleza? Então esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso resumo. Muito obrigado, guerreiro. Continue a se sentir bem-vindo aqui no canal do Guerreiro. Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui.